A primeira atitude que a gente percebe aí na vida de José é em relação a Deus. José, ele cria que Deus está presente sempre na sua vida. Ele cria que Deus estava presente sempre na sua vida, mesmo durante as suas aflições. A relação entre Deus e aflições. Qual é a atitude de José em relação a isto? Como é que Deus age no meio das aflições? Para José, estava muito claro, Deus está presente. Deus não abandona a gente quando a coisa fica feia. Deus não nos deixa à mercê do acaso e das circunstâncias. Por mais que as circunstâncias estejam contra mim, Deus continua presente. José cria nisso. E essa era a sua atitude para encarar as circunstâncias. E ele prosperou com essa atitude na casa do seu pai, tendo 11 irmãos contra ele. Na verdade eram 10, né? O Benjamim, eu acho que o Benjamim ficava do lado dele, porque o Benjamim também era irmão de sangue. Benjamim era o filho caçula de Jacó, irmão de sangue de José, filho de Jacó com Raquel, que inclusive, quando nasce, Raquel morre no parto. Mas ele, na casa do seu pai, tendo os seus 10 irmãos contra ele, implicando com ele, odiando ele, ele prosperou. Ele continuou progredindo, porque ele acreditava que Deus estava presente. Ele prosperou na casa do seu senhor lá no Egito. Quando ele chega no Egito, ele é vendido como escravo e é arrematado pelo Potifar, capitão da guarda do faraó. E então ele leva José para sua casa e José prospera na casa de Potifar. No capítulo 39 de Gênesis, versículo 2, diz assim o texto bíblico, eu vou ler rápido, embora o André possa colocar aí para vocês acompanharem, mas eu vou ler porque tem muita coisa que eu quero falar hoje à noite. Diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Eu fico olhando para o José nessa situação. Ele não é um escravo, ele não nasceu escravo, ele é um homem livre. Ele é um príncipe. Ele é filho do Senhor Jacó, um homem famoso, rico, próspero de Canaã. Um homem que era respeitado em Canaã. Ele é de uma família nobre de Canaã. E agora ele é tratado como um objeto, como um escravo. José poderia recusar-se a ser tratado assim. Ele poderia espernear, ele poderia gritar, ele poderia reclamar. Ele poderia chegar na casa do Potifar e dizer, eu não sou escravo, eu não quero ser tratado como escravo e eu não vou agir como escravo. Essa é a reação da maioria das pessoas. Elas não aceitam a situação em que elas estão e ficam vivendo do passado. José, ele encarou a situação de frente. Ele diz, bom, se é isso que tem, se agora eu sou um servo de Potifar, eu serei o melhor servo de Potifar. Se é para eu cuidar da casa do Potifar, então eu vou me agarrar a essa oportunidade e eu vou fazer o melhor que eu puder fazer na casa desse homem, porque ele é o comandante da guarda. Eu serei o melhor servo possível dentro da casa do Potifar, mesmo não tendo nascido para isso. Eu serei o melhor naquilo que me está sendo proposto fazer. E a palavra de Deus diz que ele prosperou na casa de Potifar. Potifar colocou ele para cuidar da horta, ele fez o melhor lá na horta. Potifar colocou ele para cuidar do rebanho, ele fez o melhor no rebanho. Potifar pôs ele para cuidar da administração da despensa da casa, ele fez o melhor na despensa da casa. E o faraó começou a observar que tudo que esse moleque punha a mão prosperava. A Bíblia diz que o Potifar ele foi observando José e tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele fazia prosperava. Ao ponto de ele entregar toda a sua casa ao cuidado de José. Disse, José, cuida de tudo. E José, deixa comigo, porque eu vou fazer o melhor. Eu serei o melhor servo na casa do Potifar. José prospera na prisão. Quando parece que as coisas estão caminhando para melhorar na vida de José, ele é assediado pela dona Potifar, aquela mulherzinha sem vergonha, que acusa ele injustamente, e ele vai parar na prisão. Novamente, era para ele espernear,
Era para ele reclamar, era para ele não aceitar essa injustiça e para ele se recusar a aceitar aquela situação. A situação agora não é só de escravo, a situação agora é de escravo preso, acusado por uma socialite de assédio, coisa que ele jamais fez. Aliás, foi o oposto. Era para ele entrar com processo contra ela por assédio e por difamação, por prisão injusta, para recorrer nos juizados de pequenas causas. Mas José não tinha ninguém por ele era um escravo. E quando ele chega na prisão, o que ele faz? Bom, diz, agora o status é escravo, agora é preso. Então eu serei o melhor preso possível. E eu vou começar a organizar essa prisão aqui, porque isso aqui está uma bagunça. Vocês percebem a atitude de José? Ele não se entrega, ele reage porque ele tem uma perspectiva positiva da vida. Ele diz, se é isso que a vida está me entregando, eu vou fazer o melhor com isso que eu tenho em mãos. Se o que eu tenho agora é cuidar da prisão, é estar na prisão, eu vou ser o preso do mês. Eu quero ser o preso do mês, vai aparecer o meu nome lá e a minha foto. Com a camisinha xadrez, escada. José é o preso do mês. E não demora muito, o próprio carcereiro percebe a reação de José e diz, José, cuida de tudo, nem vou me incomodar mais, eu vou ficar aqui assistindo Netflix enquanto você cuida aí do cárcere. E José cuidou, ele fez o melhor que ele pôde. E quando ele é alçado a governante do Egito, ele faz o melhor como governante do Egito. No capítulo 41, versículo 39 e 40, depois disse Faraó a José, visto que Deus fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Você sabe o que era o Egito nessa época, irmãos? Era a potência mundial. Era o império que mandava. Ninguém se metia com o Egito. Ninguém queria caçar encrenca com o Egito, porque era a potência militar, bélica e financeira da época. Era onde estavam as riquezas, é onde estava a nobreza, onde estava o centro político da época, que governava o mundo da época, era o Egito. E José, então, ele é colocado como o governante do Egito. Faraó tem o cargo, mas a função é de José. Faraó diz, José, eu sou o faraó, mas esse povo não vai levantar uma mão ou um pé se você não mandar. Ou seja, quem manda é você. E ele tira o anel do dedo e dá para José. Está aqui o símbolo de poder. Quem comanda o Egito agora é você. Quem tem o poder da caneta agora é você. Faz o que tiver que fazer. E José, então, ele diz, então, agora se o status é de governante, eu serei o melhor governante possível. E eu vou administrar o Egito como nunca foi administrado antes. E o menino vai lá e administra. Ele tem 30 anos de idade, quando ele é alçado a ser governante do Egito. Com 30 anos de idade, ele tem essa visão da vida. Agora ele tem poder. Agora é a hora de fazer as suas vinganças, né? Agora é a hora de correr atrás de quem me maltratou. Agora é a hora de chamar a dona Potifar para uma conversa. Agora é a hora de visitar os meus irmãos lá em Canaã. Com o exército do Egito do meu lado. Agora é a hora de acerto de contas. Não. José não pensa assim, não é assim que ele vê a vida. O José, ele foi testado nas duas pontas extremas onde os seres humanos fracassam. Ele foi testado nas adversidades e ele foi aprovado. Ele foi testado no topo e ele foi aprovado. Abraham Lincoln disse uma frase interessante, ele diz, dê poder a uma pessoa e você conhecerá o caráter dela. Tem gente que sobe no Angilete e já quer fazer discurso, né?
José foi alçado ao cargo mais poderoso do mundo da sua época. E ele não procurou nada dessas coisas rasteiras, coisas baixas, de vingança, de coisas assim. Porque não é assim que ele enxerga a vida. Ele quer ser o melhor naquilo que Deus lhe ofereceu. Então, qual que é a visão de José em relação a Deus? Deus está comigo o tempo todo e eu vou ser o melhor naquilo que Deus me proporcionou. Eu vou ser o melhor naquilo que Deus permitiu, no lugar que Deus me permitiu estar. Eu estarei ali e eu vou fazer o melhor possível.